Olá, mulheres! Em um tempo de oração muito profundo, o Senhor falou assim para mim: escreva um decreto para esse tempo e comunique às minhas filhas. Então eu quero pedir que você abra o seu coração, ouça a palavra do Senhor. Abra o seu coração, porque esse é um tempo de Esther sobre a face da terra, é uma temporada de Esther sobre a face da terra. E nós precisamos estar alinhadas com o que o Espírito Santo requer de nós nesse tempo. Amém? Decreto do Eterno para este tempo. Coroas vão cair. Tronos serão esvaziados. Lugares e oportunidades de influência que foram concedidos serão removidos. Assim como o candeeiro é removido de um lugar em que foi posto para iluminar, testemunhar. E se não lembra de onde caiu, é bom que se arrependa e volte a este lugar e retorne ao primeiro amor. Espaços novos serão abertos para mulheres que se moldam facilmente à necessidade do rei nesse tempo. Essa é definitivamente uma estação diferente. Não se engane, Vasti não será poupada. Banquetes separados não serão aceitos, não serão tolerados. Comidas que não são as que o rei oferece da mesa do rei não serão aceitas, como na igreja em Tiatira, onde Jezabel, esse espírito que seduz os servos do Senhor e aqueles que toleram esse espírito muitas vezes a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Eles são levados a uma tolerância a certas comidas e bebidas que embriagam e tiram a sensatez de pessoas até mesmo escolhidas por Deus, para que façam escolhas acertadas. Não se engane, haverá correção, haverá punição. Enfermidades e prostração há de vir sobre os que toleram esse espírito jezabélico que coopera para gerar um padrão contaminado e prostituído de independência e rebeldia, que se tornam um padrão de influência para outras mulheres, como os sábios do rei Xerxes bem pontuaram no livro de Esther. O desrespeito aos cabeças e a negligência com o cuidado dos filhos serão punidos, pois elas têm entregado a semente, essas mulheres têm entregado a semente que eu, diz o Senhor, lhes dei para cuidar e criar no meu caminho, na mão de quem não tem direção para cura, salvação e nem legado. Isaías 32, do versículo 9 até o versículo 11 diz: vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se e escutem. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou dizer, ouçam o que eu digo para vocês. Daqui um pouco mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita das uvas falhará, a colheita das frutas não virá. Tremam, mulheres sossegadas. Estremeçam, vocês que se sentem seguras, tão seguras. Arranquem as vestes e vistam roupas de lamento. Vistam roupas de lamento. Arrependei-vos, ó mulheres. Arrependei-vos, mulheres. Há uma convocação às virgens para se apresentarem diante do rei. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
haverá sim separação entre virgens e virgens, prudentes e imprudentes. Haverá uma separação até mesmo dentro do harém. Haverá um processo de purificação, como que o Esther passou. Processos de purificação virão sobre as mulheres. São processos para unção, para ungir e tornar mulheres comuns em mulheres de desígnio da parte de Deus. Mulheres inúteis serão transformadas em mulheres úteis quando elas se entregam a este processo. Mulheres maduras serão formadas no lugar de mulheres imaturas. Mulheres maduras que colocam o seu foco no que é verdadeiramente eterno, no que realmente importa e não nos seus próprios deleites, serão levantadas nesse tempo, mesmo que estejam por esse momento no anonimato. Tempo de mulheres que ouvem, tempo de mulheres que consideram os conselhos de sabedoria e os direcionamentos de um Mordecai, de um Hegai, mulheres que sacrificam o próprio orgulho, mulheres humildes, mulheres honestas, mulheres corajosas e posicionadas. Esse é um tempo de mulheres que são moldáveis aos comandos de autoridade. Esther ficou em seu lugar, esperando ser chamada, até que foi sacudida e agiu. Tempo de mulheres sensíveis ao Espírito Santo na pessoa de um Mordecai. Tempo de mulheres que se quebranta para ser reposicionada nos desígnios de Deus. Aleluia. Tempo de mulheres que correm para o jejum, que correm para a oração, para buscar direção e estratégia, ao invés de correr para o conselho dos homens, para os pequenos vídeos das redes sociais, para as viradas de chave repetidas e repetidas de informações que não transformam, só deixam o coração obeso de tanto peso informativo. Tempo de mulheres que não usam as promessas de um chamado ou uma posição que lhes foi conferida para suprir as próprias carências emocionais e nem alimentam o seu próprio orgulho, mas usam a sua posição para ser uma resposta de socorro e livramento em causas urgentes neste tempo, revogando decretos de morte sobre o seu povo, sobre a sua casa, sobre a geração presente e, pelo seu posicionamento presente, livram gerações futuras. Tempo de mulheres obedientes, que não se recusam a cumprir as ordens do rei. Tempo de mulheres que não se omitem, que se posicionam pela verdade do evangelho verdadeiro. O evangelho que dá comichão no ouvido de muitos. Tempo de mulheres que estão dispostas a sacrificar e dizer: se perecer, pereci. Mas pelo menos eu me posicionei. Tempo de mulheres que não são omissas. Tempos de mulheres posicionadas para serem usadas como instrumentos de Deus nessa geração. Tempo de mulheres como eu e como você, com marcas, muitas vezes, de dores, traumas, de orfandade, mas que fomos curadas. E porque fomos curadas, poderemos ser usadas para garantir a autoridade de uma nova geração. Enquanto nós nos posicionamos para livrar uma próxima geração da orfandade e da extinção de um legado profético. Tempo de mulheres que saíram do exílio de uma vida de pecado para ser um canal de salvação de tantas outras que ainda estão cativas. Tempo de mulheres posicionadas pelo seu rei e pelo seu reino. Esther era a escolha de Deus para aquele tempo. E você também é. Você vai atender ao chamado e vai se posicionar, ou você vai se recusar.